Meus irmãos, vamos ler mais uma vez Marcos 4, 1 até o 9 só agora. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 9. Os que acharam, pode dizer amém. Os que não acharam, está na tela. Vamos lá, 1, 2, 3. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão sobre o mar, e toda a multidão, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, 3, 4. E vieram as aves do céu e comeram, 5. 6. 7. E não deu fruto, 8. E disse-lhes: meus amados e queridos irmãos, que a missão da igreja é pregar o Evangelho. Todos nós somos sabedores disso. E ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Todos nós sabemos disso. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Então semieis o quê? Testemunhas, tanto em como em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Todos nós sabemos disso. O que acontece é que nós vivemos hoje uma igreja, e agora eu quero falar da igreja evangélica brasileira como um todo, não é? Recentes estatísticas, ainda desse mês agora, disseram que a igreja brasileira atinge o seu maior número de cristãos evangélicos no Brasil, não é? Em que pese isso acontece, como isso acontece, a velocidade que já foi maior hoje é menor, mas é uma outra questão. A igreja evangélica brasileira hoje, ela está crescendo e ela tem uma tendência de 2050, se continuar nesse ritmo, nós temos maiorias aqui no Brasil. Acontece, meus irmãos, que na última década, houve um desaceleramento do crescimento. Continuou crescendo, mas não no mesmo ritmo. Na verdade, para o número que nós alcançamos, somente as Assembleias de Deus do Brasil, todas elas juntas, todas as convenções representadas, nós somos mais de 30 milhões de crentes no Brasil. Em outras palavras, se a gente continuasse na mesma velocidade que a gente vinha do começo, quando a gente não era quase ninguém, não ia dar 30, não. Antes a gente ganhava o Brasil todo para Cristo. O que acontece, irmãos, é que a igreja cresceu, mas a igreja também se dividiu muito. A igreja passou a viver um conforto, o conforto das grandes catedrais, o conforto das poltronas, dos bancos almofadados, do ar-condicionado, da teologia da prosperidade também, do triunfalismo pentecostal, onde a gente não tem obrigação nenhuma com o Evangelho, só Deus que tem com a gente, de nos abençoar, de nos fazer prosperar. E aquele ímpeto que a gente tinha, vou repetir, o ímpeto que nós tínhamos, cada crente tinha, de ganhar almas, ele foi esmorecendo. Agora, preste atenção, nós somos fruto ainda de um grande avivamento na América do Sul, em especial no Brasil. O avivamento é como um vento que vem. Você já viu que o vento passa e tem momentos que vai telhas, vai coisas. Na verdade, o vento já passou. Eles estão indo no vácuo do vento. Hoje se assiste pouco Fórmula 1 no Brasil. Quando a gente tinha corredores, né, Ayrton Senna e outros, brasileiros assistia muito Fórmula 1. E muitas vezes o carro do sujeito não tinha tanta potência. Ele ia atrás de um carro vencedor. Ele ia no vácuo, esperando uma falha do outro para ele entrar. Mas, na verdade, ele estava ali no vácuo do outro carro.
Quando eu falo em avivamento, e nós temos que orar por avivamento é algo, irmãos, que muda toda a circunstância da igreja. Faz a igreja viver um novo mover. Em tempos de avivamento gerado pela palavra, há muitas confissões, arrependimento, batismo com o Espírito Santo, cura divina. E esse mover chama a atenção do mundo. Mas isso não é a vida inteira. A igreja de Jerusalém viveu por isso. E eles estavam tão contentes com o avivamento que, se dependesse dele, eles não sairiam de Jerusalém. Jesus, o Senhor, permitiu a perseguição para que eles pudessem sair. E a gente vai ver depois uma igreja que está escrito no livro de Atos, que caía, diz a Bíblia, que aumentava o Senhor, acrescentava o Senhor à igreja todos os dias aqueles que sabiam de salvar. E a igreja caía na graça de todo o povo. A gente vai ver lá na frente as novas igrejas abertas por Paulo, pastoreado por Timóteo e por outros, mandando oferta para Jerusalém, porque o avivamento tinha passado de Jerusalém, agora já estava mais adiante, e a igreja de Jerusalém, ela era necessitada que igrejas mais novas a sustentassem e o ajudassem, porque o avivamento, eles viviam da sombra do avivamento, de tudo que aconteceu, mas o avivamento é como um vento que vai andando. Quando eu converso com africanos, moçambicanos, angolanos, principalmente os nigerianos, em compensação, comparação conosco aqui, o avivamento deles lá é uma coisa tremenda. Se eu te falar às 6 da manhã, é 4, 5, 6, 10, 20 mil pessoas, isso ainda hoje. Mas quando eu converso com eles em particular, eles dizem o seguinte, que já não é como era. Quer dizer, o vento ainda está lá, mas eles já estão na rabeira do vento. O avivamento veio da Europa, Estados Unidos e América do Sul, e ele vai andando. E dentro dessa acomodação, é isso que eu quero que você preste atenção. Um dos grandes motivos que nos leva a ter dificuldade, ou pelo menos de perder o ímpeto de pregar o Evangelho, é porque nem todos ouvem, é porque nem todos aceitam, nem todos querem. Isso traz um certo desânimo. E a gente pensa que isso é uma coisa do nosso tempo. Jesus contou a parábola do semeador justamente para ensinar essa lição para a gente. Ele queria dizer exatamente o seguinte: não desanimem, a função de vocês é semear. Nessa parábola que nós lemos, você vai ver que havia solo bom, havia solo com pedregais, havia solo com espinho e havia terra seca. Tem uma irmã que faz sucesso aí na internet, viraliza, e ela chama todo mundo de terra seca, né? Quer dizer, a palavra bate, mas não entra. De quatro solos, 3 solos eram ruins. Diga comigo, 3 solos eram ruins. Diz assim, 3 terrenos de terra ruim. Apenas um, irmã Sara. Quer dizer, de 100%, apenas 3/4 produziram. Presta atenção. Você prega, joga a semente no primeiro solo, não vira nada. Joga no outro, tem pedra. A semente é tão boa, irmão, que pega no meio das pedras, pastor Marcelo. Não é? Mas só que aí não tem raiz, vem o sol, queima, vai embora. Não é? A outra nasce, joga-se em espinhos, e os espinhos vêm e sufocam. Não é? A última era terra boa. Diga comigo, a última era terra boa. Digamos que fosse 100%, apenas 25% aceitou. Fale com esse irmão do seu lado. Como você ficaria como semeador? Desanima ou não desanima? Um é ruim, outro não nasce, outro sufoca, outro morre, mas somente 25%. Então, a gente fica assim, eu não vou mais fazer isso. Imagine, meu irmão, quem nunca semeou. Numa igreja mais antiga, os mais antigos vão se lembrar, não é? A gente sabe que tudo isso passa, a idade, tudo, mas não pense vocês que o irmão Luiz nasceu com 90 anos. Ele já teve 20. E a gente já fez muito culto livre junto, não é? Ele mais velho, eu um pouco mais novo, mas a gente já fez, não é? E rua, e folheto, batendo de casa em casa. Mas a geração atual já não sabe o que é isso. E ainda tem o problema que você vai para uma rua, não é? Com um cartazinho, Jesus te ama. Continue, irmão, colocando isso. Né? O sujeito ainda xinga você, isso desanima. É a mesma coisa do semeador aqui. Jogando a semente em pedregais, jogando a semente em espinho. E Jesus contou isso,
Porque Jesus já sabia o que eles perguntavam. Quando eles se retiraram, ele falou: Senhor, como é que é esse negócio? É isso que eu queria dizer para vocês. Tem hora que você lança a palavra, mas eles não entendem. Não entendem? Irmão, e tudo isso daí, presta atenção. O que Deus não faz, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas Deus já sabe que tem gente que não vai aceitar. E Ele, presta atenção, está dizendo o seguinte: mas não é para vocês desanimarem. Eu estou contando com vocês para semear no 25% de terra fértil. Eu estou contando com vocês, aleluia. Porque, preste atenção, Jesus não... Pastor Marcelo de Oliveira falou uma frase aqui muito interessante domingo. Ele disse assim: naquilo que a gente tem que fazer, Deus não move uma palha. Quem lembra disso aqui que estava aqui domingo? Deus não move uma palha naquilo que eu tenho que fazer. Agora, Jesus não vai descer aqui para pregar a palavra, a parte dele está feita, agora a parte da igreja. Em que pese, pareça, há momentos, amados, que muita gente se salva. Há momentos que multidões, nós já vivemos isso aqui no Brasil, mas isso não quer dizer que a gente vai parar de pregar. Pregadores, obreiros de maneira geral, eu acredito que isso acontece geral, a gente anda muito por aí, não é? Pastor Moisés está naquela região do interior. Muitos pregadores hoje têm vergonha de fazer apelo. Não é vergonha, é constrangimento. Porque ele pensa: vou fazer e ninguém vai se converter. Porque ninguém fala de Jesus para ninguém, ninguém traz ninguém para a igreja, ninguém proclama o Evangelho. E logicamente que o número de maior são daqueles que maior nos templos, são daqueles que já são crentes. Então, a parábola do semeador, ela vem justamente para falar sobre isso. Você não tem obrigação de fazer frutificar no solo arenoso, nem no solo cheio de espinhos, nem na terra seca. O importa é que você jogue a semente para tudo quanto é lado. Alguma semente vai cair na terra boa. Você pode falar com esse irmão: algumas das sementes vão cair em terra boa. Glórias ao Senhor. Agora escute: se ninguém semear, nem um quarto vai se salvar. Se ninguém semear, se ninguém pregar o Evangelho, irmão, pregue o que quiser. Todas as mensagens de Gênesis e Apocalipse, Jesus está lá. Posso ouvir um glória aí? Jesus está de Gênesis e Apocalipse. Pregue o que fizer, no final faça um apelo e convide. Ah, pastor, não vão aceitar. Problema de quem não aceitar, você fez a sua parte. Mas aí, meus irmãos, a parábola do semeador, a ênfase da mensagem está no terreno que recebe a semente, ou seja, no ouvinte. E na realidade de 3/4 das sementes que foram perdidas. Vejamos que a parábola, em qualquer momento, ela sugere incompetência do semeador, mas fala apenas da qualidade do solo. Essa parábola, ela não se mete também. Um semeador saiu a semear. E depois Jesus começa a falar da qualidade dos solos. E os discípulos perguntam: Senhor, por que isso? Não, eu queria dizer para vocês, vocês têm que semear. Vai ter gente que vocês vão falar e não vão querer mesmo. Vai ter gente que vai falar, vai até se animar, mas vai se preocupar com as coisas da vida e vai sufocar e vai abandonar o Evangelho. Fala que esse irmão do lado, acontece isso ou não, irmão? Aí o pensamento dominante: nós não precisamos, nós não somos mais pouquinha gente. Meu irmão, tem uma palavra para o seu coração. Se hoje tem igreja para você congregar, porque alguém semeou. Alguém semeou na sua vida. E alguém semeou na vida de todos que estão aqui. Você chega numa igreja grande, numa congregação grande, num centro de ministério, num ponto de pregação, seja onde for, tem crente lá, foi porque alguém no passado semeou. Alguns semearam, viram você aceitar Jesus. Alguns semearam falando do Evangelho, orando por você. Eles morreram e hoje você está aqui louvando e adorando o nome do Senhor. A ênfase da mensagem está no terreno que recebe a semente, ou seja, no ouvinte. E na realidade que 3/4 não atende a voz do Evangelho. 3/4 não ouvem a voz do Evangelho. Aí me digam, preste atenção. Aí Jesus vai para o versículo 26 e ele conta uma outra parábola. Aparentemente a parábola é igual.
Mas a primeira é parábola do semeador. Diga, parábola do semeador. E a segunda é parábola da semente. Diga comigo, parábola do semeador. E depois, a parábola da semente. Aparentemente são iguais, mas elas são diferentes. Vamos ler a parábola da semente, Marcos 4, versículos 26 a 29. Toda a igreja, bem forte. 1, 2, 3. Na parábola da semente, Jesus esquece o semeador, que ele já não tinha falado na outra. Jesus esquece os solos infrutíferos e ele lembra só do solo bom. Vamos ler de novo, para a gente prestar atenção. Marcos 4, 26 a 29. 1, 2, 3. E dizia... Quando já o fruto se mostra, meus irmãos, Jesus agora não fala em solo ruim, não fala em semeador, ele só fala agora do solo bom, que dá fruto, que frutifica, que cresce, que germina, que cresce e dá fruto. Olha que coisa interessante. Jesus se utiliza da parábola da semente, não é do semeador, é da semente. Isso, para a gente prestar atenção. Justamente para encorajar os discípulos, que apesar das sementes se perderem, ou parte delas, ou a maior parte, diga a maior parte. Olha que coisa interessante. O importante é que Deus cuida e se responsabiliza pela parte que há de permanecer, crescer e frutificar. Quem está entendendo pode glorificar ao Senhor. Mas pastor, não dá certo isso. Eu falo, não estou vendo nada. Pode ser, meu irmão. Olha aqui para cá o que eu vou te falar. Que você não esteja vendo, mas Deus está trabalhando. Porque você não conhece os corações. Agora uma verdade, irmãos, preste atenção. A maior parte não vai ouvir mesmo. Está escrito. Vamos ler Bíblia? Mateus 22, 13 e 14. Mateus 22. Já acharam? Vamos lá? 1, 2, 3. Disse então o rei ao seu servo: 14. Leia de novo o 14. 1, 2, 3. Olha que esse mundo vai abandonar os poucos. Jesus não vai vir aqui pregar para os poucos, somos nós. Não, pastor, mas eu preguei. Eu queria ver a multidão. Meu irmão, dá glória a Deus quando um pecador se arrepender. A alegria no céu por um, mais do que por uma igreja cheia que não precisa de arrependimento. Está escrito. Quem está entendendo o que Deus está falando pela sua palavra? Romanos capítulo 10, 13, 14 e 15. Romanos 10, 13, 14 e 15. Todos juntos, 1, 2, 3.
Como está escrito o quê? 16. Senhor, quem creu na nossa pregação? 17. Volte no 16. Vamos ler de novo, todos juntos no 16. Bem forte, 1, 2, 3. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Claro. A regra é clara. Nem todos obedecem. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas a missão da igreja não terminou. Como pregarão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como serão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Aqui fala da obra missionária, desde missões urbanas até missões estrangeiras. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Na parábola do semeador, amados, o trabalho humano é só semear. Repita comigo. Na parábola do semeador, a ação humana é só semear. Diga forte, é só semear. Me ajude dizendo para esse irmão aí, se você puder, essa é a nossa parte. Eu quero ler com vocês 7 pontos que acontecem nessa parábola da semente. Repita após mim. Número 1. Lança a semente na terra. Mais uma vez. Lança a semente na terra. Diga, é a parte do semeador. Agora eu vou dizer, você diz para mim 2, eu digo para você o que é. Me pergunte. 2. Ela germina. E agora? 3. Cresce. Produz a erva. 5. Produz a espiga. 6. Produz o grão de trigo dentro da espiga. Nós falamos quantas partes? 6. Qual foi do semeador? Diga só a primeira. Agora depois de 6 ele volta na 7ª. Diga comigo assim: o fruto agora maduro está pronto para a ceifa. Volta ao semeador. 7 coisas, Claudinho. O semeador faz 2 só. Lança a semente e volta para colher. E nós vamos voltar um pouquinho na parábola que nós lemos do semeador, só para que a gente analise uma questão muito interessante. Isso aqui é para a gente deixar das solicitudes da vida. Marcos 4, 26 a 29. De novo, nós vamos ler a parábola da semente. Não é? Isso, vamos lá. 1, 2, 3. E dizia: e o 29. Quem é que vai usar a foice? O semeador. Ele lançou a semente e agora voltou para colher o fruto. Mas me chama a atenção aqui que Jesus conta na parábola: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia. Diga comigo: e dormisse. E se levantasse de noite e de dia. Jesus não está dizendo nessa parábola que o semeador era preguiçoso. Ele estava dizendo que as coisas da vida. Ele lançou a semente, agora ele tem que dormir, que todo ser humano dorme. Ele tem que ir buscar comida para a sua família. Ele tem que levar a esposa no médico, o filho, as coisas da vida, vai trabalhar. Ele lançou a semente, é a missão dele. E agora vai tocar a vida. Vai trabalhar, vai comer, vai levar a mulher no médico,
vai cumprir com as suas obrigações no trabalho, na casa, as suas ações de cidadão, sabendo que a semente está em boas mãos. Quem está entendendo? E sabe por que ele pode levantar, dormir e acordar, fazer suas coisas? Porque ele sabe que a semente já foi lançada. Fala que esse bom lado, e nós estamos lançando a semente. O semeador só tem uma função em duas etapas: semear e depois colher. Diga comigo: semear e depois colher. A parábola da semente, a segunda, não foi proferida para exaltar o semeador. Aqui você não vai ver nenhum momento assim: oh, mas que semeador, a mão dele é boa. Nada. O semeador é simplesmente um lançador de semente. Eu não posso, pastor, porque eu não estudei teologia. Isso é outra coisa, irmão. Estou falando aqui de falar do amor de Jesus, né? Ah, pastor, se eu estudasse hebraico, igual o irmão Anderson, igual tantos outros irmãos aí, ia ser uma vez, meu irmão, vai estudar, mas já vai lançando semente. Estudando, lançando semente. Faça faculdade de Direito, de Engenharia, de tudo que você quiser. Porém, lança a semente. Ela não foi proferida para exaltar o semeador, nem elogiar e nem criticar a qualidade do solo. A segunda, na primeira, ele critica a qualidade do solo. Mas para falar da qualidade da semente e glorificar aquele que somente ele pode fazer o sobrenatural. Eu acho uma coisa interessante que ele fala aqui, que a semente, a semente de a terra, o solo e a semente por si mesma. Diga: por si mesma. Vamos ler. Qual é o versículo? 28. Marcos 4, 28. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Opa, glórias. 1, 2, 3. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, depois os grãos cheios da espiga. O que Jesus quer dizer? A terra ruim não vai frutificar de jeito nenhum, mas a terra boa, ela só precisa de semente. Você não precisa fazer mais nada. Agora, Deus não lança semente, quem tem que lançar somos nós. O homem, o semeador que dorme e se levanta de dia ou de noite, não fala de um preguiçoso, mas de alguém que cuidou das demais coisas da vida, enquanto Deus está fazendo o sobrenatural, porque o extraordinário Ele mesmo pode fazer. Diz assim, diga comigo assim: a terra por si mesma. Mais uma vez, a terra por si mesma. Pastor Dani, se não me falha a memória, no Novo Testamento, o original dessa palavra chama-se automático, só existe duas vezes. Aqui, essa parábola, e depois quando Pedro estava preso. Quem lembra quando Pedro estava preso e a igreja estava orando por ele? Na verdade, a igreja não estava orando para Pedro ser solto, estava orando para Deus dar graça para ele. Mas aprove ao Senhor soltar Pedro. Aí diz Atos 2, a Bíblia diz que quando o anjo chega, você arruma a mala, a capa, vamos embora, porque acabou. Mas como é que eu vou sair se eu estou preso aqui? Tem 3 portas para sair. Diz a Bíblia, quando ele chega perto da porta, a porta por si mesmo. Sabe o que é? Jesus está dizendo assim: do jeito que a porta se abria para Pedro sair, é o mesmo mistério que faz a semente frutificar. Em outras palavras, você não vai entender, mas Deus vai fazer. Quem está entendendo, glorifica o Senhor. E a outra coisa que o Senhor faz aqui, irmão, e outra coisa aqui, e Deus aqui, irmão, a gente é assim, a gente parece bexiga, enche e vazia, né? A Jesus abençoa, já vou, tô bem na finta, né? A Jesus vem com uma agulhinha e fala assim: tu não é nada, rapaz. Vamos ler a Bíblia? 1 Coríntios 3, 1 a 9. Paulo explica isso aqui melhor. Glórias ao Senhor. Tinha muito pregador na igreja de Corinto, né? Pregador bom, Paulo, Apolo. Quem vai pregar hoje? Ah, não, eu não vou hoje não, hoje é o fulano. Eu vou para aquela igreja lá que é fulano que está dirigindo.
né, começou a haver uma confusãozinha que hoje não tem mais, graças a Deus. Eu tenho, não sei. Mas a Bíblia diz que tem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 9. Toda a igreja, 1, 2, 3. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. Em outras palavras, semeador não é nada, não faz mais do que a obrigação e ainda mais, é empregado, porque diz que vai receber. Eu fico imaginando bispos, apóstolos, querubins e serafins da época moderna. Paulo falou assim: a gente é tudo cooperador, auxiliar de trabalho de Jesus, né? Aleluia. Pensa a mão do irmão e fala assim: a gente é auxiliar de trabalho de Jesus. Eu sou de Paulo, eu não sou nada, eu joguei a semente. Foi ele que fez crescer, germinar e frutificar. Nem Paulo, nem Apolo, nem Antônio, nem Carlos. A gente não é nada senão um cooperador de Deus. E mais ainda, somos empregados, porque ele falou que paga. E se ele paga, a gente tem que trabalhar. Fala com o irmão do lado: se ele paga, a gente tem que fazer o serviço. A igreja brasileira precisa avançar e voltar à semeadura. Nós estamos fazendo muita festa. Você é contra a festa? Não, pastor, aqui na nossa igreja tem. Mas vocês vão comigo que hoje é muita. Haja internet para ter banner. Banner que não acaba mais. Você olha lá, tem até as estrelas de Hollywood. É cada banner brilhoso. É verdade. Esses dias me chamaram para ir num evento de uma igreja, irmão. Eu imaginei que os pregadores foram colocados com martelo, assim, fosse que não cabia no banner. Aí ficou pequenininho, tudo troncho assim, porque era mais pregador do que crente, do que igreja, do que tudo. Tudo tem que ter banner. Irmão, a motivação disso está errada. A gente está fazendo festa para crente, a gente precisa semear a palavra. Nós precisamos furar essa bolha. É uma bolha que está terrível. Não é? Vocês chamam, não tem. Hoje, irmão, tem gente assim que. E eu louvo a Deus por isso. Tem gente assim se agarrando em alguma coisa e está vendo pela internet, está aceitando Jesus. Mas crente mesmo falando, indo para a igreja. Irmão, tem peixe caindo na rede com fome. Você coloca uma isca na rede e o peixe pula na rede porque ele está com fome. Mas a gente não vai mais buscar em alto mar. 1 Coríntios 15, e versículo 58, uma palavra de bênção sobre a nossa vida nessa noite. Está na tela, vamos lá. Todos, 1, 2, 3, 1 Coríntios 15, versículo 58. Toda a igreja. Mais uma vez, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sem
Irmão, não se preocupe com o lugar que você vai colher os frutos da sua semeadura. A semeadura é correta, é certa, a colheita é certa. Aquele que prometeu é fiel e ele vai cumprir. Glória ao Senhor. Meu amigo presbítero Moisés, tenho certeza que em Araraquara você colhe frutos de sementes que você lançou aqui. E Deus tem fruto para cá, e Deus tem fruto para lá. E a igreja tem que continuar tendo semente para semear. Quem entendeu pode dizer amém. Vamos ler a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 34 a 38. João 4, versículos 34 a 38. Vamos lá, 1, 2, 3. 35. Trinta e seis. Irmão, vamos ler de novo, bem forte. Isso aqui é uma promessa. 1, 2, 3. Trinta e sete. 38. E vós entraste no seu rebanho. Aleluia. Quem crê nessa palavra, dê um glória a Deus. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu me lembro que quando os discípulos chegaram, que tinha que passar por Samaria, Jesus sentou no poço, estava com sede, pediu água para aquela mulher, e aí os discípulos foram fazer compra, porque eles estavam com fome. Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Você vê que em nenhum momento Jesus critica eles por terem de fazer compra. Mas por que está registrado? Para mostrar que a motivação de Jesus era uma e a deles era outra. A deles era o ventre. Irmão, não está errado. Nós temos que trabalhar. E trabalhar muito. Mas a melhor comida nossa é aquela que vai nos sustentar para a vida eterna. Essa é a comida do crente. É fazer a vontade do Senhor. E eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, não é de graça. E ajunta fruto para a vida eterna. Tem gente querendo fruto só aqui. Pastor, o que eu vou receber depois do culto? Eu já fui a igrejas que acaba o culto, faz uma fila. O senhor pode orar pelos irmãos? Posso. Eu vou orar, o irmão fala: o que o senhor viu? Não vi nada, vi o irmão mesmo. Se não tiver uma revelação, se não tiver uma profecia. Não, irmão, eu creio em revelação, vocês sabem disso. Eu creio em profecia, essa igreja é pentecostal. Mas é o seguinte, a pessoa não serve mais ao Senhor. Ele só quer que Deus dê bênção para ele, faça milagre e revele o que vai acontecer no dia de amanhã. Vai para oração, meu irmão. O que ceifa recebe galardão. E ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Tanto quem semeia, quanto quem ceifa se regozija. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Olhe para cá. Eu achava esse texto um tanto injusto. Na minha cabeça. Como é que pode? Porque a lei da semeadura é infalível. Se você quer colher, você tem que semear. Mas Jesus fala assim: você vai colher, ceifar onde você não trabalhou. Não quer dizer que você não plantou. Você vai colher onde você não plantou. Eu pergunto uma coisa: muitas vezes você semeia num lugar e Deus permite você colher em outro. Aí quando chega naquele lugar, os invejosos ficam assim: estou entendendo nada. Chegou ontem aqui,
né? Já está por cima, já está pregando, já está profetizando, já está... Você conhece a vida dele? Você conhece a vida dela? O Deus daqui é o Deus de lá. Ele plantou lá e a semente veio frutificar. Aperta a mão de João e fala assim: vamos semear? Vamos semear. Jesus não disse: vocês não semearam, vocês vão colher. Vocês vão colher onde vocês não semearam, onde vocês não trabalharam. Isso quer dizer que você tinha uma colheita anterior. Talvez lá onde você colheu, alguém falou: bobão, plantou, semeou, foi embora, não levou nada. Para, meu irmão, você tem Deus. Isso é conversa de murmurador, de crente fraco na fé. O crente, quando semeia, ele está sabendo que ele está plantando para a vida eterna. Quantos podem glorificar o Senhor? Eu vou fazer uma aplicação disso agora. Eu estava em Cascavel com a irmã Sara, e depois ela me perguntou assim, acabou o culto assim, alguns irmãos ali, e um saiu de lá correndo, pulou no púlpito, falou: pastor, posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei: pode, meu irmão. Aí ela perguntou: mas quem é esse irmão? Eu falei: não sei quem é ele não. Mas ele pulou aqui e tirou uma foto comigo e tal. Posso pegar o seu contato? Pode. Quando eu chego de volta no hotel, tem uma mensagem lá: meu nome é fulano de tal, eu trabalhei em Cubatão, fui liderado pelo senhor, era o líder da Umadec, eu era um jovem. Eu tenho esboço de mensagem que o senhor pregou. Faz tempo, hein, irmão? Faz tempo, né? E até hoje eu sou pastor presidente de tal cidade aqui no estado do Paraná. Você pode louvar o nome do Senhor? Um menino aqui no meio, não sei quem é, nem não conheci, não era da minha roda de amigos, tal. Mas a gente semeou pela graça e misericórdia do Senhor. E só dele falar o rebanho que ele toma conta, eu falei: louvado, engrandecido. Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Você que está assistindo pela internet, Deus está dizendo assim: não pense que não tem valor o que você está fazendo. Você vai colher. E você vai receber. E o fruto vai germinar. É verdade que não vai germinar tudo, mas o que vai germinar não depende de você, depende única e exclusivamente do Senhor. Quem pode louvar o nome do Senhor? Diga comigo: temos uma mensagem. Diga: o processo é divino. E diga assim: a promessa não falhará. Mais uma vez, temos uma mensagem. O processo é divino. A promessa não falhará. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 13. Vamos lá primeiro ler o 6 e o 7. Qual é a nossa mensagem? Toda a igreja, 1, 2, 3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e rogai enquanto está perto. 7. Deixe o ímpio do seu caminho, e o homem maligno dos seus pensamentos, e se volveram ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aperte a mão do irmão e diga: essa é a mensagem. Não podemos abrir mão dessa mensagem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tocai a buzina em Sião. Aleluia. Arrependam-se dos seus pecados. O céu nos aguarda. Fuja e caia fora do inferno. Essa é a mensagem. Agora, a partir do versículo 8 até o 11, é o processo, é igual da semeadura. Vamos lá? Todos juntos, 1, 2, 3.
Olha aí. Antes. Olhe para cá. Aleluia. A mensagem está na nossa boca. O processo é divino. O processo aqui é igual ao da semente. A terra por si só. Deus está falando aqui através de Isaías. Os meus são pensamentos, não são os vossos pensamentos. Eu penso uma coisa, vocês pensam outra. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está falando aqui através do profeta Isaías, eu estou dizendo assim: faça parte de vocês, que o resto é comigo. Vocês não sabem de nada. Quem vai escrutinar o pensamento de Deus, quem vai saber essa divisão irmão, é um negócio incrível. Deus é maravilhoso. Quando você andar de avião, você pode sair daqui debaixo de uma grande tempestade. Quando passar da nuvem para cima, pode estar o maior sol, pode estar até calor, irmão. E como é que é esse negócio? Ninguém entendeu. Vocês não manjam de nada. Faz a parte de vocês, que o resto é comigo. Glória a Deus. E ele está falando da pregação. Vamos ler de novo o versículo 11. Ele está falando da pregação. Ele está falando dessa semente e a pregação. Vamos lá, o 11. Bem forte, igreja. 1, 2, 3. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará para que a enviei. Glórias! Glórias! O que eu vou falar é forte aqui. Os que caíram em boa terra é para salvação. E os outros é para juízo. O cara não vai poder dizer que não ouviu a palavra. Você fez a sua parte. Não ouviu, é problema dele. Glória a Deus. Diga comigo, temos a mensagem? O processo é divino. Agora diga para terminar. Temos uma promessa. É só continuar. O 12 em diante. Todos juntos? 1, 2, 3. Porque... crescerá a faia, crescerá a murta, que nunca se apagará. Repita, temos a mensagem. O processo é divino. Diga forte, a promessa não falhará. Vamos ficar de pé. Semeia a palavra a tempo e fora de tempo, meu amado. Use as redes sociais para semear a palavra. Fale para os seus amigos, fale para os seus irmãos, fale para os seus companheiros. Semeia amor, semeia boas obras, semeia benevolência, semeia misericórdia. Tudo que é de bom semeia para o nome do Senhor ser glorificado. Esteja ao lado do irmão, vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Nos ajuda, Senhor, a entender os teus mistérios e nos dá força para fazer a tua vontade e o teu querer. Nos dá graça, Senhor. Nos desperta, Senhor. Nos levanta com poder e muita glória para fazer a semeadura da tua palavra. Abençoa aqueles que participaram desse culto, aqueles que estão à distância, Senhor, ouvindo a tua palavra. Desperta, levanta, restaura, renova. Manda um avivamento genuíno para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a fazer o teu querer e a tua perfeita vontade. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço desse irmão. Diga-lhe uma palavra de bênção e de vitória.